desvios do poder, totalitarismo e autoritarismo. Trata-se das experiências de totalitarismo vividas após a Primeira Guerra Mundial em países europeus e também antes dos regimes autoritários implantados na América Latina a partir da década de 1960. O totalitarismo foi um fenômeno político do século XX que mobilizou de modo surpreendente grandes segmentos da sociedade de diversos países. O totalitarismo da direita conservador ocorreu na Alemanha nazista e na Itália fascista. O de esquerda, de orientação comunista, expandiu-se na União Soviética e na China, com influências em outras partes do mundo. O nazismo alemão, o fascismo italiano e o stalinismo soviético apresentam algumas características principais em comum, como a interferência do Estado em todos os setores, na vida familiar, econômica, intelectual, religiosa e no lazer. Também eles têm partido único e mistificação da figura do chefe, entre outros. Desde a origem do totalitarismo, em 1951, a filosofia alemã, de origem judaica, analisou esse fenômeno. Em 1961, foi a Jerusalém para assistir o julgamento do charrasco alemão Adolf, que durante o governo nazista participou ativamente no extermínio de judeus. O que a filosofia interrogava era o contraste entre aquela figura aparentemente apagada e equilibrada de um homem comum que, no entanto, cometeu tantas atrocidades, o que levaria pessoas sem qualquer predileção pelo atroz se encorajarem em uma política que exige obediência absoluta, o que faz-as cumprir essas ordens. Regimes autoritários. Regimes autoritários costumavam ser indevidamente identificados como governos totalitários, o que de comum entre eles é cercamento de liberdades individuais em nome da segurança nacional. O recurso à massiva propaganda política, a censura, um ativo aparelho repressor. Nos regimes autoritários, porém, não é ideologia de base que sirva para a construção da nova sociedade, nem mobilização popular que lhes dê suporte. Ao contrário, em vez de doutrinação política e incentivo ao engajamento ativista, prevalece a despolitização que leva à apatia política. Mesmo assim, o clima de representação violenta gera medo e desestimula a atuação política independente. Sempre que possível, os governos autoritários procuram manter a aparência da democracia. Permite a existência de partidos de oposição, embora atuem apenas formalmente enquanto partido do governo, figura como mero apêndice do poder executivo. O governo autoritário também posiciona militares na burocracia estatal, enquanto a elite econômica conta com oficiais das Forças Armadas nos postos-chave. Desse modo, os militares integram a instituição política mais importante da nação. Religião e democracia. A religião é uma dimensão humana de busca por transcendências relacionadas a crenças em seres sobrenaturais que orientam a ação humana e a garantem a esperança de que a vida não termine com a morte. Embora nem todas as religiões se enquadrem nessa estreita definição, diante de um leque muito amplo de expressões religiosas, a filosofia da religião trata de conceito de crenças de maneira tão isenta quanto possível, porque a filosofia não tem por objetivo aderir religiões nem justificá-las, mas discutir esse conceito, a importância delas na vida dos indivíduos e suas implicações. Enquanto as verdades religiosas se fundamentam na fé, a verdade da filosofia depende de argumentos racionais que a justifiquem. E interessa perguntar sobre a extensão e os limites da participação de
grupos religiosos no poder civil. A história nos mostra que governos exerceram o poder buscando impor o pensamento único, às vezes com o predomínio do aspecto ideológico, como ocorreu no nazismo racista de Hitler ou na perseguição de Stalin. Aos dissidentes do sistema soviético, outras vezes essa imposição decorreu de uma religião considerada verdadeira, mas que silenciava crenças divergentes, perseguindo e punindo seus seguidores. Um dos tristes episódios de intolerância tratados pelos historiadores é a Noite de São Bartolomeu, ocorrida na França no século XVI, com o confronto entre seguidores de crenças diferentes que culminou no massacre de protestantes huguenotes por católicos. Na passagem do século XVIII, instalou-se uma nova fase política e jurídica, onde vários países, sob o pensamento iluminista, prolongaram sua constituição. Nesse período, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, conquistaram autonomia, substituindo a antiga ordem. Agora, todo cidadão poderia reivindicar participação em um dos três poderes, com a ressalva de que aquele que integrasse um deles ficaria impedido de participar dos outros. Foi aí que caracteriza-se a proposta de divisão dos três poderes, concebida por Montesquieu. Além da Constituição, outros países prolongaram códigos de direito que estavam hierarquicamente substituindo ao primeiro documento. Constituição ou Carta Magna. Na França, o Código Acre, também conhecido pelo Código de Napoleão, representou uma novidade jurídica. Antes desse código, os juízes inovaram costumes e valores morais daquela época, o que entendiam seriam normas de direito. Com consequência, o direito tornou-se confuso, onde o juiz não tinha elemento que fundamentasse sua decisão. Com o Código de Napoleão, o juiz deveria julgar sempre com base na lei registrada no documento. Aí constitui-se a liberdade política garantida por leis.